Fala, meu povo! Bem-vindos ao Psicolândia. Gustavo Guassu. Se inscreve no canal, deixa o like, vamos chegar a 1000 inscritos. Poder ao povo! Fogo nos racistas. E cara, hoje sabadão, mas o vídeo vai sair no domingo. Estou estudando para pós-graduação em Igreja Católica e o Reino dos Francos. E a gente vai falar sobre um tema da história aqui que é chamado de, ou conhecido como tal, as intenções do documento. Vamos pensar uma coisa. Eu só posso confirmar que algo aconteceu se tiver a prova que estrutura a base argumentativa da afirmação. Em outras palavras, a tal coisa existiu. Cadê a prova? Essa prova é chamada de documento histórico ou fonte histórica. Se não tiver fonte, vozes da minha cabeça. Não comprova. Certo, tudo bem, as vozes da minha cabeça. Mas aí você já não faz mais ciência, você sabe que a história é uma ciência. Aí você já não faz mais história, aí você só é doido. Só é um doido varrido da rua. Apesar que os doidos varridos estão mais conscientes do que os doidos da internet. E cara, é interessante que o documento que chega até nós, ele é escolhido, ele é arquivado, ele é determinado. Não são todos os documentos que chegam até o presente. Principalmente quando você tem um império que controla, conquista uma outra região, é muito provável que essa região conquistada terá a sua fabricação, a sua cultura, seus documentos destruídos. Durante muito tempo, na história do homem, a gente chama isso de história política, que é a história do passado ligado a êxitos militares. E o Mark Bloch ele vai falar isso num livrinho chamado Apologia da História, que é a ideia de que se um general ganha uma guerra, a escrita daquele passado será pela ótica do vencedor. Claro. Por que eu vou contar a história de quem perdeu? Não só porque eu vou contar a história de quem perdeu, como problema. Eu determino como é, quem é, como viveu, por que fez o que fez em relação ao perdedor. Então a identidade do outro é definida por mim. Vamos pegar um contexto do finalzinho do Império Romano, que tem relação com os povos bárbaros. Os povos bárbaros nunca como por exemplo visigodos, ostrogodos, burgúndios, celtas. Visigodos. Esses povos, eles nunca se definiram enquanto identidade até o século V, VI. Então quem os definia eram os romanos. Por quê? Porque os romanos controlavam aquelas regiões. Então, controla essa região, controla a fabricação das fontes, controla o que será guardado, controla como será contado e controla a visão em relação àquele povo. Ora, e se eu vou ler um livro romano em relação aos ostrogodos, é a visão romana em relação àquele povo. Qual que é a intenção daquilo que será contado? Por que será contado como foi? O que será contado ali? Por exemplo, usando a questão da aula hoje da pós, né? Luís o Piedoso, Carlos o Calvo, Carlos o Gordo, Luís o Magro. Esses adjetivos, eles não são por um acaso. O grande Carlos Magno, não necessariamente. Não são usados esses termos como mera ingenuidade. Então a história, e é aí que vai entrar a noção do documento como intenção, tem uma intenção de levar à posteridade um olhar sobre aquilo que vai ser contado. Então Luís o Piedoso vem em sequência do Luís o Terrível. Então você tem identidades comparativas. E é evidente que a história é cheia disso. Qual que é o nosso papel aqui no Psicolândia? O meu papel como historiador, professor, é trazer a ideia de que
não é porque o documento chegou até o presente que eu tenho acesso a uma visão do passado que essa visão é única, que ela é objetiva, que ela não tem um mais, que ela não tem uma intenção. Qual que é a intenção daquele que está contando a história? E aí, para isso, vamos usar um exemplo que ocorreu no caso do Império Romano e dos primeiros católicos. Muitos cristãos, lá do século 6, 7 para frente, vamos dizer, inclusive do século 12, quando a igreja já está instituída de fato, a Católica Apostólica Romana, com sede em Roma, vamos lembrar que depois de 1054 a igreja se divide entre a Apostólica Romana e a Ortodoxa, que fica lá em Constantinopla, hoje Turquia. E há então a criação da doutrina cristã, a doutrina católica, como a gente conhece hoje, pautada ali em Santo Agostinho, São Tomás de Aquino e assim por diante. Haverá um discurso de que, olha como os romanos foram em relação aos cristãos violentos. Porém, não se conta que, da mesma forma com que os romanos foram violentos com os cristãos serão com os seus. E o Jacques Le Goff, ele vai nesse livrinho chamado A Civilização Ocidental, Ocidental-Medieval, vai trazer uma citação do Gregório de Tours em relação ao que os cristãos do século 8 e 9 faziam àqueles que não eram cristãos. O refinamento dos suplícios, diz o Gregório de Tours, inspirará por muito tempo a iconografia. Aspas. É comum cortarem-se as mãos e os pés, a extremidade das narinas, arrancam-se os olhos, mutila-se o rosto por meio de ferros em brasa. Enfiam-se bastões pontiagudos sob as unhas dos pés e das mãos. Quando os ferimentos, após escorrer, recorre-se ao médico para que, curado, o infeliz possa ser torturado novamente e com um suplício mais longo. São Léger, bispo de Aitun, caiu nas mãos de seus inimigos. O mordomo do palácio de Neustria, Ebroin, em 667, cortaram-lhe a língua, talharam-lhe as faces e os lábios, obrigaram-no a andar descalço por uma piscina forrada de pedras pontiagudas e cortantes como pregos. Finalmente furaram-lhe os olhos. Houve também a morte de Brunilda, torturada durante 3 dias e finalmente amarrada à cauda de um cavalo rebelão, chicoteado até sair embalado. E é interessante que isso que chega até nós, e é um documento de época, escrito ali no século VII, vai falar sobre os cristãos, o que os cristãos fazem com os pagãos. Pagãos é aquele que não segue o cristianismo. Ele pode ser muito bem omitido. Então, dependendo de quem conta a história hoje, daquela época, ele pode muito bem abrir mão dessa citação para justificar no presente a sua própria religiosidade. Olha, então, na época do Império Romano, os cristãos foram perseguidos. Hoje a gente não é mais, hoje a gente luta pelo bem. Tem certeza? Aqui diz o contrário. Mas eu não preciso nem dizer isso, por quê? Porque quem controla o que será lembrado, controla a percepção desse próprio passado. E justifica no presente uma mentalidade em relação a determinada instituição, relação de poder, grupo, classe e assim por diante. Então, se você for olhar pelo ponto de vista da Igreja Católica, e aqui é um vídeo mais ligado à Idade Média, né? A Idade Média contando a história da Idade Média pelo olhar da Igreja. A Igreja Católica nunca vai assumir que fez o que fez pelo ponto de vista da maldade. Fez o que fez porque era preciso. Fez o que fez porque era preciso contra os inimigos. A fabricação da tradição, a fabricação do inimigo, a fabricação do passado tem uma intenção. Qual intenção que é essa? Esse é o objetivo do vídeo aqui do Psicolândia de hoje. Todo passado tem uma intenção. Nosso papel aqui como historiador é tentar trazer à tona a intenção da narrativa. Então o historiador, ele, por mais que vá escrever uma história pautada na fonte, ele tem que determinar, ou tentar pelo menos, a intenção daquele documento original. No caso igual do Gregório de Tours.
Vamos pensar que o Gregório de Tours também é um bispo rico, tem que legitimar a sua própria posição na hierarquia social. Ao mesmo tempo, você tem, para fechar o vídeo, 5 perguntas que eu sempre dedico aos alunos estudiosos de história. O que, por que, quando, como e onde? Quando a gente faz essas 5 perguntas a um documento, a um contexto histórico, a gente vai ter uma maior amplitude em relação de como funciona a narrativa. O que está sendo dito, por que está sendo dito, por quem está sendo dito, quem é essa pessoa, né? Por que foi dito que dito, como isso foi dito, qual é a relação entre isso e outras análises, onde está sendo dito, e assim por diante. Então não caia nessa ideia de que a história é por um acaso, de que a história ela é resultado divino. Carlos Magno, no meio da guerra, pediu para todo mundo parar, rezou e pediu pela paz. Claro, depois de ter matado 10 mil, né? Depois de ter cortado a cabeça dos seus principais cavaleiros que fugiram da guerra. Então, essas anedotas, o que é uma anedota? Uma anedota é uma história fictícia para tentar explicar um caso real. Então o reino dos francos, na época do Carlos Magno, entrou em guerra e acabou a guerra porque Carlos Magno começou a rezar no meio do campo de batalha. Isso é uma anedota. É uma história inventada para tentar justificar uma ação histórica dentro do contexto da valorização do personagem. Então olha para você ver, Carlos Magno viu que a guerra ela não era importante, ele reza no meio da guerra e todo mundo fica em paz. Eu estou determinando naquele indivíduo histórico, naquela figura histórica, uma posição ilustre dentro da narrativa. Mas a realidade é que Carlos Magno, ele era um doido. Saía metendo a espada para cima. Isso é um vídeo mais reflexivo em relação a como a história é escrita. A gente tem vários vídeos aqui no canal sobre isso, tá? Então, você não sabia sobre isso? Comenta aí, vamos chegar aos 1000 inscritos. Like, ativa o sininho e se inscreve no canal. Poder ao povo, tamo junto.